Sejam muito bem-vindos. Este é o podcast Primeira Infância no Ar. Sou Dani Flora e vamos juntos conhecer um pouco mais e refletir sobre a primeira infância. Chegamos ao nosso episódio número 11. Que tal conversarmos um pouco sobre a alimentação escolar na primeira infância em tempos de pandemia? Mais uma convidada super especial no nosso podcast. Hoje vamos conversar com Márcia Cristina Tomazini. Ela é especialista em saúde coletiva pelo Centro Universitário Anchieta e em gestão de organizações do terceiro setor pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. É membro do Fórum Nacional dos Conselheiros de Alimentação Escolar e voluntária do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de São Paulo. Atuou também como conselheira estadual de alimentação escolar do Estado de São Paulo por 2 gestões, até 2020. Márcia, muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar o meu convite. Eu é quem agradeço a oportunidade, Daniela, por participar deste podcast tão importante para a primeira infância. Muito obrigada. Bom, a ideia é conversarmos um pouco sobre a alimentação escolar em tempos de pandemia. Mas eu acho que é interessante a gente começar conhecendo um pouco mais sobre a legislação brasileira em relação à alimentação escolar na educação infantil e por que ela é tão importante no nosso país. Então, minha primeira pergunta seria sobre a legislação. O que diz a lei em relação à alimentação escolar, especialmente na educação infantil? Como ela é organizada? O Programa Nacional de Alimentação Escolar, conhecido como PNAE, é uma das políticas mais antigas do Brasil. Foi implementado em 1955 e é o maior programa de alimentação do mundo, além de ser o único que atende 100% dos alunos das escolas públicas. Vale destacar, pensando no momento fora da pandemia, que mais de 50 milhões de refeições são servidas por dia para alunos da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, da educação de jovens e adultos, incluindo aí comunidades indígenas e quilombolas. São mais de 41 milhões de estudantes atendidos, mais de 6 mil nutricionistas, mais de 80 mil conselheiros da alimentação escolar. É muito recurso investido na alimentação escolar. A gente está falando de mais de 4 bilhões de reais. E pelo menos 30% desse valor deve ser destinado aí à agricultura familiar. O PNAE ele é uma referência mundial, como eu já falei, né, com relação ao destaque do programa. Quando a gente fala de PNAE, a gente fala principalmente na Lei 11.947. E olhando para essa lei, eu queria destacar alguns pontos que essa lei reforça. Então, o emprego da alimentação saudável e adequada, e aí compreendendo o uso de alimentos variados, seguros, que respeitem a cultura e as tradições e os hábitos alimentares. A inclusão da educação alimentar e nutricional no processo de ensino e aprendizagem. A gente não está só falando de comida, mas a gente está falando também de educação alimentar e nutricional. A universalidade do atendimento aos alunos matriculados na rede pública da educação básica. A participação da comunidade no controle social, que é essencial, né? A gente falou de um número absurdo de investimento e aí é importante o controle social acompanhar isso direitinho. São muitos milhões envolvidos aí. São muitos bilhões envolvidos. E aí vale reforçar que a alimentação escolar, ela é um direito dos alunos da educação básica, pública, e é um dever do Estado. Você podia falar um pouquinho para a gente qual o papel dos conselhos de alimentação escolar? São os CAES, é isso, né? Isso. Como eu falei, o envolvimento do controle social é super importante. A gente está falando de 80 mil conselheiros, né? Uhum. O Conselho de Alimentação Escolar, o CAE, é um órgão colegiado de caráter fiscalizador, permanente, deliberativo e de assessoramento. Uhum. Ele é instituído no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Ele é composto por 7 membros titulares e seus respectivos suplentes. Então, a gente tem aí representantes do poder público, trabalhadores da educação e discentes, entidades da sociedade civil, pais de alunos. A atuação do CAE, do Conselho de Alimentação Escolar, também está regulamentada na Lei 11.947.
e por resoluções do FNDE, como, por exemplo, a Resolução 26. Nessa legislação, vale destacar que os agentes, no controle desse processo, o papel importante que eles têm, né, do controle social, de estar acompanhando a alimentação escolar. O CAI é tão importante, né, o Conselho de Alimentação Escolar é tão importante que só recebe o recurso federal, né, do PNAE, da alimentação escolar, se ele tiver um conselho ativo, né, em funcionamento. Se ele não tiver um conselho em funcionamento, o município, o estado, não recebe esse recurso, né, para a gente ver a importância desse conselho. Ele não só fiscaliza, tá, mas ele também monitora os recursos destinados à alimentação escolar. O CAI ele tem muitos papéis, né, desde analisar relatório, prestação de contas, fornecer e apresentar relatórios acerca do acompanhamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, comunicar ao FNDE, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, qualquer problema que tenha com relação a esse acompanhamento, e aí a outros órgãos de controle, né? A comunicação também pode ser estendida, como ao Tribunal de Contas da União, à Controladoria Geral, ao Ministério Público e outros órgãos de controle responsáveis. O CAI também tem um papel importante, que é visitar sistematicamente as escolas para fazer o acompanhamento da execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar, né? Então, a ideia é que o conselheiro sempre possa estar indo às escolas e ver como que esses alimentos estão armazenados, se as escolas estão seguindo direitinho o cardápio, o que é oferecido, né? Porque isso faz parte do papel dele de monitoramento do PNAE. Entendi. Então, o conselho faz esse papel do controle e eu imagino que, se a gente pensar, estamos aí desde março, né, nesse processo da pandemia, com a Covid-19, com as aulas suspensas, como é que fica, né, a garantia do direito à alimentação escolar às crianças pequenas, pensando especialmente que vivemos no nosso país, que para uma grande parcela das crianças de escolas públicas, as refeições durante o período escolar, elas são, por vezes, as únicas feitas pela criança no dia. E se a gente pensa que que o conselho teria, né, esse papel também de fiscalizar, como você colocou, de fazer visitas, como é que está hoje, né? Como é que você vê esse processo? Como é que os conselhos têm se movimentado para pensar alternativas, os municípios, os estados? O que você pôde aí acompanhar ao longo desses meses? Você tocou num ponto importante, né? Agora com a pandemia da Covid-19 e o distanciamento social, a quarentena, a interrupção das aulas, muitos conselhos vêm desde o início se movimentando para poder fazer com que pudessem surgir alternativas para a alimentação escolar dessas crianças que estão fora da escola. Para uma boa parte delas, às vezes é a principal refeição do dia. Então, quando a gente fala que a criança não vai à escola, ela está em casa, né, nessa situação onde é mais que a questão da saúde, mas assim, perdeu-se emprego, às vezes a família já não tinha uma renda e contava com aquela alimentação. Então, a fome virou uma situação importante a ser discutida nos conselhos, né? Então, a gente vem desde o primeiro momento discutindo. Alguns conselhos, alguns municípios avançaram mais que outros, e aí em abril, 9 de resolução do FNDE, dizendo que os municípios poderiam utilizar. Então, assim, a resolução 2, de 9 de abril de 2020, ela dispõe sobre a execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar durante o estado de calamidade pública. No seu primeiro artigo dessa resolução, ele aponta o período de suspensão das aulas e também fala que fica autorizado em caráter excepcional a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar às famílias e aos estudantes a critério aí do público local. E essa resolução, ela chegou um pouco atrasada, porque a gente já estava há vários dias, né, sem alimentação escolar. Sim. Muitos municípios tiveram que parar, porque assim, vou dar um exemplo de uma cidade qualquer, ela vai comprar, ela não compra hoje para comer amanhã, né?
ela faz atas, ela faz licitação. Então, assim, tem todo um processo e ela compra para um determinado período. Então, essas compras, elas tiveram que ser interrompidas ou paralisadas temporariamente. Tinha o produto em estoque, e aí alguns municípios usaram desse produto para fazer a distribuição a partir dessa resolução. Outros municípios fizeram, sem ser com dinheiro do PNAE, distribuição de recurso, né? Então, por exemplo, São Paulo foi R$55, variou um pouco, e aí entre cidade e estado o valor a depender da situação da família, né? Alguns municípios priorizaram a questão da vulnerabilidade ou das crianças, então, vão receber quem tem maior vulnerabilidade. Outros municípios fizeram a distribuição ali para o total das crianças. Guarulhos, por exemplo, distribuiu cestas para as crianças do município, né, independente da vulnerabilidade, por exemplo. Mas quando a gente olha para o recurso do PNAE, aí pensando nessa regulamentação, e aí olhando para a educação infantil, então, por exemplo, para as creches, qual que é o per capita que é repassado do governo federal, né, pelo PNAE? R$1,07 por dia, por criança, para 200 dias letivos. Para a pré-escola, 53 centavos. Imagina assim, R$1,07 para uma criança que faz 5, 6 refeições aí, dependendo da escola. Você está falando de almoço, lanche, é quase nada, né? Quando a gente olha e fala assim, vamos distribuir então você separa, você fragmenta aquele alimento para fazer a cesta. Muitos municípios fizeram isso, e também chega óbvio que ajudou, né? Mas chega na família aquela micro cesta às vezes, ou se tiveram municípios com recurso maior, que fizeram realmente uma cesta básica por criança e encaminharam, aí depende muito do recurso, porque esse recurso, né, do FNDE, ele não é um recurso total da alimentação escolar, né? Os municípios e estados, eles têm que suplementar esse recurso. Então, a gente fala em torno de que esse recurso federal, ele representa em torno, geralmente, de 30% do valor total do que é despendido ali com a alimentação escolar. Mas se a gente fosse falar só dele, uma mãe, por exemplo, da creche, se ela fosse receber isso em dinheiro, né, seria R$21,40 para ela fazer a alimentação todos os dias do filho dela durante um mês. Realmente é pouco recurso. Então, os conselhos, de uma forma geral, eles interagiram desde o começo, né, com os secretários municipais, conversando com as famílias, conversando com os representantes das escolas e da educação, para tentar ver como que se vencia essa batalha, né, que para o município também é difícil, porque o município já está ali com a sua compra acordada, ele tem que paralisar, ele já tem um estoque, então como que ele faz com tudo isso? Então, o conselho, pelo que eu acompanhei no fórum e mesmo pelos que eu participo, foi um acompanhamento muito de perto no sentido de garantir o direito à alimentação da criança. Uma boa parte dos municípios realmente acabou distribuindo os alimentos, mas todos os conselheiros que eu fui acompanhando no fórum se envolveram muito com isso desde o início para garantir o direito à alimentação adequada e saudável das crianças. E até que para garantir, como você colocou, né, muitos municípios já estavam com os estoques, né, não, assim, quando a gente falou município, na escola, às vezes, já estava inclusive na escola, né, o estoque. Então, como você faz até para não perder esses alimentos, né? Que teve alguns, eu vi que logo no começo, alguns municípios, acho que mostrou João Pessoa, se não me engano, da Paraíba, que resolveu fazer, né, e oferecer quentinhas, né? Podia passar, o pai podia ir lá buscar aquela quentinha porque imaginei que é porque provavelmente aquele alimento daquele momento estava já na escola, né? Então ele precisava ser utilizado. Então, a melhor forma que eles encontraram foi naquele momento de distribuir por meio de quentinhas. Como você citou, que São Paulo mesmo, que ofereceu um cartão, né? Um cartãozinho com recurso, né? Com dinheiro, e como você colocou, dera-se o valor desse, né, que vem do PNAE mais a complementação do município, é isso, né? A maioria dos municípios que eu tive contato, que deram recurso em dinheiro, a gente não está falando, São Paulo, por exemplo, não foi recurso do PNAE, né? Foi recurso do Estado. Foi direto, nem Foi direto, utilizou.
não usou o recurso do Estado. Aí, os alimentos que já estavam nas escolas, né? Teve um processo aí de resgatar, de ver, acompanhar muito de perto a data de validade. Então, se vê se esse alimento podia ser doado para um CRAS ou para onde quer que seja. E mesmo a questão da distribuição das cestas ou das quentinhas, a gente acompanhou muito de perto a preocupação, porque tinha a questão do fica em casa, né? Então, como que essa família vai lá e pegar um alimento, seja a cesta básica, seja o kit dos alimentos ali que estavam na escola, ou seja, a própria quentinha, se o ideal era que ela não saísse de casa. Sim. Então, foi uma preocupação e o envolvimento dos municípios o tempo todo de também tentar o que fosse o melhor para a criança. Então, por isso que surgiram várias estratégias diferentes dos gestores municipais, e aí com acompanhamento dos conselhos, para fazer com que o direito fosse efetivado. Você tem acompanhado as discussões em relação ao retorno das aulas? Porque o Estado de São Paulo, por exemplo, prevê aí a retomada das aulas a partir de setembro, com no máximo 35% da capacidade, ou seja, pode implicar em aulas em dias alternados para as turmas, ou um período menor de permanência, e ainda o sistema híbrido, né, com as aulas presenciais e online. E aí, como é que fica a alimentação escolar para dessas crianças nesse período, com essa retomada? Essa retomada, eu acho que ela não vai ser tão automática, né, como é a expectativa, porque aí tem toda uma regra de o Estado estar inteiro numa determinada faixa para poder liberar, mas realmente tem sido uma discussão ferrenha. E para nós do Conselho é mais um momento de poder acompanhar e brigar, porque agora com a retomada das aulas, essas dificuldades elas persistem, né? Porque tem todo um plano já, e aí falando de São Paulo, onde começa 35% dos alunos, e aí isso vai se progredindo. Por um lado, tem uma discussão da questão da educação, então como que fica quem vai, quem fica em casa, que nivelamento de aprendizado é esse. Por outro lado, tem a questão do cuidado mesmo, né? Será que todas as escolas, a gente está falando de escola privada, está falando de escola pública? Hoje aqui a gente está falando especificamente, focando na primeira infância, então na educação infantil, e a gente sabe que as escolas de educação infantil, as creches, né, e as pré-escolas, elas têm um olhar diferenciado para as crianças. Se a gente for pensar com relação à alimentação escolar, até o próprio recurso do PNAE, ele é diferenciado com relação aos outros públicos. Mas quando a gente olha para um ambiente de escola privada e olha para um ambiente de escola pública, às vezes tem diferenças ali gritantes. Então, como num primeiro momento a preocupação eu acho que de todos os pais que eu tenho acompanhado também, as discussões nas redes de uma forma geral, mas meu filho vai estar seguro para voltar para a escola? Eu acho que ainda essa primeira data do plano, ela não vai ser efetivada, né? Eu acho que ainda, pelo que a gente está acompanhando, se for uma coisa de todo o estado, eu acho que 8 de setembro ainda não será o momento. Mas aí tem outras preocupações que aí eu queria chamar a atenção, de uma forma geral, dos conselhos, que é assim, se isso se efetivar, esse revezamento se efetivar, e aí nós, conselheiros, a gente tem que ter dois olhares. Por um, como fica a alimentação da criança que vai para a escola? Então, assim, imagina que muitos desses alimentos têm um controle da questão da validade da alimentação. Então, os municípios, estados devem estar acompanhando isso muito de perto, para ter alimento suficiente para que as crianças que entram na escola tenham ali para produzir, para elas se alimentarem. A gente está falando no primeiro momento de 35%. Mas, por outro lado, e quem ficou em casa e está em situação de insegurança alimentar e nutricional, né? Então, que é de vulnerabilidade, que dependia daquele kit para ajudar na alimentação, na cesta. Então, o município vai ter que se redobrar ali. Então, tem um outro ponto que é importante, que é isso que eu falo
que tem que chamar a atenção dos conselheiros, que é, se voltar às aulas esse ano e se voltar de forma escalonada, esse olhar da alimentação escolar, ele também tem que ser visto, tanto para quem vai para a escola, que tem que ter o alimento ali garantido como um direito, como quem está em casa, que não, por essa questão de revezamento ou segurança, enfim, mas que depende daquela alimentação, às vezes como a única do dia, ou a mais importante do dia, né? E que dependia de um kit, que dependia de algum apoio parte do governo e que não é o momento de parar ainda. Então, para o gestor municipal, pensar na questão da segurança, pensar na questão de como essas crianças vão chegar e de como vai ser dividido a forma, vai parte online, parte presencial, mas também tem que ter o pensamento de como que eu vou dividir a questão da alimentação escolar, né? Para quem está ali na sala de aula e que vai precisar da comidinha bonitinha, e para quem ficou em casa que não vai para a escola e que vai precisar do alimento também, como está sendo feito esses dias. Sim, eu acho que você tocou num ponto muito importante que a gente não tem, pelo menos não tem acompanhado essa discussão muito, eu não vejo ela muito presente, porque até nos protocolos, né, quando aparece lá todas as orientações, fala muito de quem está na escola, né? Fazer o intervalo por turmas, né, por turmas com menos pessoas, menos crianças, em momentos distintos, mas ninguém não se toca nesse ponto que é muito importante, que é, ok, se nesse primeiro momento não são todos que voltam, e os que não voltam, né? Os que estão em casa. Como é que esse gestor vai ter que pensar em que o recurso ele não pode ser simplesmente suspende então agora o kit, a cesta, o que estava sendo o que foi planejado nesse momento, nesse período da pandemia, porque agora eu tenho que voltar minha atenção para o retorno e para quem está na escola. Eu acho que isso foi bem bacana lembrar, porque acho que é um ponto que não se toca muito e é muito importante. Eu acho que para todos os conselhos aí que terão esse desafio, a partir do momento, claro que a gente sabe que o Brasil é enorme, a gente temos realidades muito distintas, né? Então, como você falou, tem aí Manaus que está com essa previsão de um retorno até já agora em agosto da rede pública, dia 10, se não me engano. A rede particular inclusive já retornou. Como tem o São Paulo com previsão em setembro, outros estados que já provavelmente não vão retornar só o ano que vem, mas de qualquer forma, mesmo quando retornar, porque a gente sabe que independente se for agora, se for no ano que vem, não deve ser todos ao mesmo tempo, né? Deve haver esse escalonamento, e a gente tem que lembrar muito dos que estão em casa ainda, né? Aí até lá, né? Até esse momento, para que nada do que foi construído até agora que se permaneça, né? Que se permaneçam os kits, as cestas, a estratégia que foi feita naquele município e que pelos gestores e junto com o conselho, que o conselho possa exercer seu papel de controle até para verificar se essas estratégias foram efetivas, né? Se está conseguindo chegar realmente até a todas as crianças, para não deixar nenhuma criança para trás, né? Eu acho que até também para pautar essa discussão com o seu gestor público, né, enquanto conselho, né, falar, olha, tá pensando nisso? É importante. Então, assim, que ponto que a gente conseguiu? Como que foi aqui na nossa cidade que a gente distribuiu os alimentos até agora? Né? A gente estava levando kit, a gente estava levando cesta, a gente estava estava distribuindo o cartão com recurso, enfim. Como que isso passa agora pós-pandemia? Pós-pandemia não, mas como que isso vem com o retorno das aulas? Então, se uma parte vai estudar, essa parte vai ter o alimento na escola. Importante a sua fala, Dani, porque realmente esse é um olhar que nós conselheiros precisamos ter, né? De chegar à entidade executora, né, ao gestor, e falar, tá tendo essa preocupação, né? Porque a situação ainda permanece. Se eu tenho um X% que fica em casa, esse X% ainda precisa de alimento, né? Como eu falei, alguns municípios usaram recurso próprio, não do FNDE, para fazer o direito à alimentação chegar na criança. Esse recurso próprio, ele já era utilizado ali como parte da alimentação. Então, quando volta às aulas, e a gente está falando daquele valor lá bem pequenininho que eu citei lá atrás, ele precisa replanejar seus estoques para a quantidade. Então, assim, vai ser um processo de logística muito grande. É um processo de olhar
a forma que esse alimento vai entrar na escola, o escalonamento das crianças e não esquecer de quem está em casa. Então, eu acho que o conselho ele tem que ter esse papel de questionar, de apoiar o gestor, de falar, você está pensando nisso? A gente não pode esquecer desse ponto, né? Porque senão a gente continua criando além da desigualdade com relação à educação, né? Que você vai ter uma parte que vai ter aula presencial e uma parte que não. Por mais que você tente levar os mesmos conteúdos, a gente sabe que, por exemplo, os pais aí olhando para a educação infantil, eles acabaram se sobrecarregando e virando professores, né? Porque como que você faz essa aula à distância com a criança pequena? Então, é todo um processo complexo que vai permear, né? O olhar do gestor e o olhar do conselho e o olhar da família, que permeia ali a preocupação com a segurança, a preocupação com o alimento e o conselho, a preocupação em saber se esse direito está sendo efetivado. Então, acho que o papel enquanto conselho é esse de chamar a atenção do gestor, de falar, olha, não dá para esquecer do alimento da criança que estava em casa, né? Eu acho que isso a gente tem que reforçar o tempo todo. Márcia, muito obrigada. Foi um prazer conversar com você. Este foi o nosso episódio sobre alimentação escolar em tempos de pandemia. Então, se você quiser deixar uma última fala para a gente poder finalizar. Eu que agradeço a oportunidade e reforçar a importância dos conselhos e da família, né, da sociedade, de olhar para essa questão, principalmente se as aulas voltarem, quando voltarem, de ter essa preocupação com a alimentação escolar, seja de quem está na escola, que isso com certeza será visto pelo gestor, mas a manutenção de quem ficou em casa também, que depende dessa alimentação até as aulas voltarem a ser 100% dos alunos. Ok, muito obrigada. A cada novo episódio, um novo tema ou um novo olhar sobre a primeira infância. Esse foi o podcast Primeira Infância no Ar. Espero que vocês tenham gostado, curtam, ouçam, compartilhem, deixem seus comentários no nosso canal do YouTube, do SoundCloud, Spotify e iTunes. E até o próximo.